O TSE aprovou as resoluções para as eleições de 2024, proibindo deepfakes e definindo restrições para outros usos da inteligência artificial, que pode ser bom, convenhamos, mas os profissionais do marketing eleitoral parecem estar meio preocupados. São as informações que nos traz a nossa Mila Laranjeira aqui no nosso plantão. E aí, Mila, você acha que a gente vai... Vou começar já com a pergunta difícil. Você acha que a gente vai escapar das deepfakes nessa eleição? Não, não vai mesmo, não há dúvida disso, né? Os Estados Unidos, a gente sempre considera os Estados Unidos uma previsão do que vai acontecer com a gente, não é isso? As últimas eleições, o Bolsonaro, e o que está acontecendo lá definitivamente vai acontecer aqui. Inclusive, para quem não está ligado no que está acontecendo com deepfakes lá nos Estados Unidos nas eleições, a gente já fez um meteoro aqui que ele fala sobre o uso de inteligência artificial nas eleições, dá uma procurada, que ficou bem bacana. Isso aqui é meio que uma continuação disso, porque lá naquele vídeo a gente falou, o TSE está escutando a população sobre o que fazer, né, frente a esse problema que a gente está enfrentando, que é o uso da inteligência artificial, gerando áudios fake de candidato a prefeito, gerando vídeo fake, ligações fake lá do Biden nos Estados Unidos. O que a gente faz? Pois é meio que uma continuação disso. E aí, a gente vai ver agora a decisão do TSE, que eles aprovaram todas as resoluções que foram levantadas lá atrás, quando a gente fez esse vídeo. Se você puder colocar a própria Carmen Lúcia contando para a gente. Vamos lá. Carmen Lúcia. O uso da inteligência artificial nos conteúdos eleitorais, estabelecendo exigência de rótulos de identificação de conteúdo sintético multimídia, a restrição ao uso de chatbots, avatares, para intermediar a comunicação da campanha, que não poderá simular interlocução com pessoa candidata ou outra pessoa real, a vedação absoluta ao uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, que são exatamente os deepfakes. Caramba, eu gostei dela chamar de conteúdo sintético. Sintético. Eu vou traduzir o semi-juridiquês que ela usou aí, mas eu vou inverter um pouco a ordem das coisas que ela falou, para a gente ir chegando no problema que eu quero comentar hoje. Primeiro, ela falou de restringir chatbots e avatares para intermediar a comunicação de campanha, né? Então, isso é exatamente o primeiro banimento que aconteceu lá nos Estados Unidos, porque a campanha do Jim Phillips, né, que é um dos candidatos, pré-candidatos, que não vai para frente, enfim, ele fez, os apoiadores dele fizeram um chatbot onde você poderia conversar com o Jim Phillips e fazer perguntas para eles. Foi banido, não pode se fazer passar por uma pessoa real em contexto de campanha. E aí, como uma maneira preventiva aqui, eu imagino, né, incluíram isso nas audiências que tiveram no passado, para não poder fazer isso nas nossas eleições. Então, não pode chatbot se fazendo passar pelo candidato. Beleza, isso é ótimo, não tem discussão. Aí vem a vedação absoluta do uso de deepfakes, ou seja, não pode, nem se a própria candidatura do Lula quer fazer um deepfake do Lula, não pode. A própria candidatura de prefeito fulano quer fazer um áudio fake, não pode. Então está proibido deepfake, e eu imagino que essa atitude extrema é meio que para se precaver do que eles não conseguem antecipar. Então, está proibido, depois a gente conversa sobre possíveis usos e depois a gente faz algo mais específico. Também não teve tanta polêmica na questão aí do marketing eleitoral, que é o que a gente vai falar. Incrivelmente, o que foi questionado foi rotular conteúdo sintético multimídia. Então, toda postagem que tenha conteúdo que foi produzido com inteligência artificial vai ter que ter um disclaimer, um aviso lá. Esse conteúdo foi produzido com inteligência artificial. Aí que as pessoas acharam, mas espera aí,
qual é a definição de inteligência artificial? Que posts eu vou ter que marcar? Aí que o caldo começou a entornar. E é aí que a gente vai para o assunto do G1, para escutar o Bruno Hoffman, que é presidente do Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político. Ele fez um comentário bem extenso sobre essa questão específica de rotular postagens, e aí ele comenta exemplos simples de onde ele ficou na dúvida se tem que rotular ou não, para as pessoas entenderem o tamanho do problema. Foi o pedacinho que eu selecionei, se você puder colocar para a gente. Vamos lá. Vou até chegar mais perto aqui, para ouvir melhor. Que é feito há décadas usando softwares, ele pode ser visto como, eventualmente, o uso de inteligência artificial. E se, assim como a minuta pede, como a norma pede, que se não houver um destaque daquilo, seja no post, seja na imagem, né, ou seja, não existe o TCE não tem nenhum manual para isso, então o que faz com que todas as campanhas fiquem um pouco mais perdidas ainda, isso pode fazer com que se entenda que tenha sido um uso de inteligência artificial. Outra coisa simples que é feita há décadas, um spot de rádio. Todo mundo conhece, até muitos até fazem uma brincadeira, quando acaba uma veiculação no rádio e no final é uma coligação de partidos enormes. E o que se faz? Se dá mais velocidade para rapidamente se dizer uma série de nomes de partidos. Essa alteração de velocidade também ela pode ser vista como uso de inteligência artificial. Eu não sei o que ele estava mencionando antes, que cortou o comecinho, né? Mas eu imagino que tenha muitas ferramentas que são tecnicamente inteligência artificial e que são usadas. Foi erro meu, eu selecionei um pouquinho à frente, agora que eu reparei, mas eu comento aqui. Ele estava falando de imagens alteradas. O Photoshop é uma casa da inteligência artificial hoje em dia. Qualquer clique que você faz no Photoshop tem uma IA por trás. Então ele falou, peraí, se eu estou usando uma IA, um filtro, sei lá, na foto do candidato, eu tenho que falar, eu usei Photoshop nessa imagem? É nesse nível que a gente chegou agora? Se eu vou alterar o áudio aqui e eu uso uma IA para me ajudar a conseguir uma qualidade melhor de áudio, um resultado melhor de áudio, eu tenho que avisar que eu usei IA? Então, o que ele está reclamando é justamente que ficou muito genérico. E aí, se não for especificado melhor, até agora todas as fontes que eu olhei não têm uma boa especificação, é nesse ponto que a gente vai acabar chegando. Os marqueteiros sem saber o que é que tem ou não tem que marcar como conteúdo de inteligência artificial. E a preocupação do Bruno, especificamente, se eles acatarem, vai se criar uma crença que todo marketing político é mentiroso, é falso, porque todo marketing usa IA. Então, nada é genuíno, nada é verdadeiro. Então, ele teme como que as pessoas vão encarar. E termina a fala dele dizendo que é um tipo de IA que permite maior volume e escala de produção, ele está falando da IA generativa, né? Que esse sim é um problema de produzir conteúdo fake, conteúdo sintético muito rápido, muito fácil, que qualquer um pode fazer. E a gente tem que ser mais específico quando fala de rotular o que é conteúdo produzido por inteligência artificial. Você estava falando aqui, eu uma hora discordava dos pontos dele, outra hora eu concordava. Ele levantou realmente pontos muito bons que você também levantou aqui, né? Veja, por um lado, eu fiquei ouvindo e pensando assim, não, mas a gente não está fazendo aí uma argumentação ao absurdo, né? De dizer, olha, não, então tudo é IA, tal, não sei o que, tudo é IA para que nada seja IA. Mas por outro lado, né? Tem algumas coisas que... Tem alguns pontos ali em que isso pode ser debatido mesmo. E uma proibição genérica, ela vai abrir... Aí, pensando até legalmente, não sou advogada, sou artista, inclusive. Mas, assim, pensando legalmente, uma proibição genérica, ela tornaria necessário mesmo, assim, ao pé da letra, tornaria necessário então toda vez que eu for falar, né, que eu usar um filtro para melhorar as cores de uma foto no Photoshop, tecnicamente eu estou usando uma inteligência artificial. E aí eu vou ter que dizer... E aí o ponto da argumentação eu achei perfeito. Como é que as pessoas vão receber isso?
né? Quem cumprir a lei à risca vai parecer mentiroso, porque se associou à ideia, né, da mentira à imagem gerada, né, generativa, gerada pela IA. O outro ponto... Aí eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, será que o ponto, mas eu não sei como resolver isso com juridiquês, né? Para mim o ponto tá onde a imagem deixa de ser documentário e passa a ser ficção, sabe? Exato. Fiquei pensando, tá, mas qual o problema da pessoa gerar lá uma imagem ilustrativa para alguma coisa, tal? Num cenário ok... Claro, tem outros questionamentos a respeito do uso da IA, mas pensando no caso das eleições, não seria um problema. Mas e se eu uso para gerar uma imagem ilustrativa de um lugar que eu digo que tem um problema e tal? Ah, mas eu estou representando o problema do lugar, mas eu não estou mostrando o lugar. Ou se eu vou mostrar pessoas felizes num programa de governo específico, e essas pessoas felizes, elas não existem. Aí fica um pouco complicado, né? Aí eu deixei de representar de fato a realidade. Então, talvez é um passinho, né? Já estamos falando disso, estamos tentando dar conta, mas tem tanta coisa ainda para descompactar e para resolver nisso, que essa coisa do aviso, acho que vai ser difícil até mesmo de implementar, né? Uhum. A Carmen Lúcia, ela falou uma frase que eu vou expandir com a permissão dela. Ela disse assim, não serei juíza de um mundo caduco. É uma das manchetes aqui, né? Uma frase bem impactante. E eu vou ler demais aí no que ela falou, que a gente precisa avançar nesse sentido. Se a gente não fizer nada, é um problema. Estamos fazendo alguma coisa. Essa coisa é perfeita? Não é. Mas eu acho essa discussão, ela tem que acontecer, e ela só vai acontecer quando a gente fizer alguma coisa. Exatamente. Então é ótimo que o Bruno esteja falando, isso aí não tá legal, tem que melhorar, tem que especificar, mas eu vou te contar que para a gente chegar num resultado bom, uma legislação boa, vai custar uma jornada aí, viu? Vai. Porque a gente está falando de semântica, é justamente o que você falou. O que é real e o que é fictício? É o barco de Teseu, né? Quantas peças de realidade eu posso trocar que vão tornar essa imagem fake? Boa! E aí? Pois é. Então, como que a gente define o que é um conteúdo completamente sintético legalmente? Isso é uma discussão que vai levar muito tempo. Mas significa que a gente não tem que fazer nada enquanto isso? Definitivamente não. Então, estamos fazendo alguma coisa para melhorar passo a passo, né? Maravilhosa, perfeita, sintética, em outro sentido. Muito bom, Mila. A discussão é longa, ela não tem qualquer aparência de fim próximo, mas é um ótimo começo se a gente está começando com reflexões, né, que provocam, né, essas discussões. É isso, aos pouquinhos, gente. E talvez, assim, começar a trabalhar, assim, na educação para a mídia das pessoas, formação crítica também ajuda, né? Mais do que pensar sobre as máquinas, que tal pensar sobre as pessoas? Vamos lá, Mila, muito obrigada. Até a próxima. Não acredite em tudo que você vê na internet.